dia recebo no canal Marcelo Toller Marco Aurélio Jacobi. Ele é jornalista e diretor do documentário Lendas do Cerrado, que traz as histórias dos povos indígenas do estado do Tocantins. Bem-vindo, Marco Aurélio Jacobi, ao nosso canal. Olá, muito obrigado. Eu sou jornalista por profissão, mas a minha formação é publicitário. Eu tenho muita honra disso porque foge um pouco da linguagem convencional do jornalista, apesar de trabalhar diariamente com jornalismo, tanto como na rádio, que eu trabalho no programa Hora da Notícia, do meio-dia a 1, e também tem um portal de notícias aqui, chama gazetadoscerrado.com.br, que a gente também atua aqui como diretor de jornalismo. Mas essa área da informação, da cultura, da comunicação é uma área que sempre me trouxe, sempre me motivou, e quem trabalha com o que gosta não trabalha nenhum dia. Então é com uma honra e alegria que a gente está por aqui para conversar e contar um pouco mais sobre esse projeto, que também é um projeto realizado pela nossa empresa, Raca Filmes, Raca Comunicações, que chama Lendas do Cerrado, que trata sobre a cosmologia de 4 grandes povos aqui do Tocantins e de toda a região, porque a demarcação regional ou de habitação dos povos indígenas não se restringe à divisão territorial, né, de estados, assim, sobre a região norte, região centro-oeste, né, e é região que às vezes entra até em mais do que uma região brasileira. Então, é território indígena de 4 povos que habitam aqui, e a gente teve muita honra e alegria de já ter visitado esses povos. A gente terminou a última etapa agora no início de outubro e está sendo uma experiência sensacional. Marco, o Lendas do Cerrado é uma realização da Lei Aldir Blanc. Como surgiu a ideia de realizar o projeto? Olha, o trabalho com os povos indígenas, o primeiro documentário que eu realizei sobre os Guarani, era um comparativo entre uma aldeia onde existia uma educação formal, com escola estadual, lá no Paraná, que eu sou do Paraná, já moro aqui no Tocantins há 11 anos, vai fazer agora em janeiro, e lá no Paraná eu fiz essa comparação em 2001, com o povo Guarani, numa aldeia onde tinha uma escola estadual e numa aldeia onde não tinha. Então eu fiz era um curta documentário, onde pincelava sobre essas noções e as diferenças de uma aldeia que tinha uma estrutura educacional e de uma que não tinha. E depois daquilo eu passei a me interessar muito. Depois eu mais tarde fui trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Paraná, 4 anos, como assessor de comunicação, e lá eu estreitei ainda mais o contato com os povos indígenas. Depois fiz uma expedição no Paraná, que a gente visitou também a expedição Coração do Brasil, do mestre em fotografia, foi meu mestre em fotografia, Orlando Azevedo, que a gente também visitou vários territórios indígenas, várias áreas, e fui me aperfeiçoando. E aqui no Tocantins eu tinha sempre essa vontade de trabalhar. Acabei realizando até uma especialização na Universidade Federal do Tocantins, campus Miracema, que chama Cultura e História dos Povos Indígenas, né, com base em antropologia e ciências sociais e pedagogia também, que era até um curso de apoio para os professores, né, trabalhar a cultura indígena dentro das escolas de uma forma mais aprofundada. E a partir disso surgiu a ideia de trabalhar a mitologia indígena, que depois se adaptou mais à palavra cosmologia, que é o cosmos, né? O universo. O cosmos é o universo dos povos indígenas, né? A gente fala no documentário Lendas do Cerrado, mas é uma provocação, porque na verdade não é lenda, e sim a história viva da cultura deles, da mesma forma que os cristãos justificam a criação do homem e da mulher com base na história de Adão e Eva, que foi feito do barro, e a costela do Adão fez surgir a mulher. Cada povo, e eu considero cada povo indígena brasileiro como se fosse uma civilização diferente, com língua diferente, cultura diferente, pinturas, né, que é o grafismo, a pintura corporal, e estrutura política também, e até estrutura urbana, né, de aldeamento, digamos assim, né, de construção das casas, né, tem algumas são circulares. Esta última que eu tive agora na Ilha do Bananal, que é o povo Inã, o povo Carajá. O Inã também tem os Tapirapés e também tem os Javaés, que dividem a ilha. Os Tapirapés é do outro lado da margem do Mato Grosso. Mas eles, como o povo deles veio
já dentro, entrando na cosmologia do Berehowski, né? O povo surgiu do Berehowski, que é o nome original do Rio Araguaia. Então, eles têm uma ligação muito forte com as águas, né, na pesca. E por eles terem essa ligação, então o formato da aldeia deles é diferente dos Karaô, que fazem em formato circular na aldeia, e tem vários raios, né, para ir até o centro da aldeia, que seria o local dos encontros, né, das cerimônias, né, dos festejos, né, festas tradicionais da cultura. Então, aqui nos Carajá, da Ilha do Bananal, eles acompanham o leito do rio e fazem a aldeia em formato de rio. Então, é muito interessante. E cada povo tem sua própria história da criação, sua própria cosmologia, seus próprios, digamos assim, deuses, né, que são as pessoas. Tem o Deus Sol, o Deus Lua, tem os personagens como a onça, né, macaco, e cada um com as suas histórias trazem sabedoria, conhecimento e aprendizado, né, aquelas histórias que sempre tem a moral da história. Tanto que é uma das técnicas de transmissão de conhecimento e transmissão de valores da própria cultura e ensinamentos de relações humanas também, através das histórias. Então, uma das pessoas que eu entrevistei lá, ele falou o seguinte: quando a gente vai aconselhar um jovem ou um casal que quer se separar, por exemplo, a gente sempre começa com uma história um pouco a ver com a situação que está acontecendo. E a história ilustra e mostra, através da cultura, um problema semelhante e uma possível solução mais plausível dentro daquela situação. E depois da história contada, daí o pajé ou o ancião que estiver orientando, ou o próprio cacique, vai lá e termina de aconselhar o jovem casal, se for o caso, né, disso, ou o jovem guerreiro, ou a jovem indígena, para que possa ter a melhor resolução possível de cada situação que tenha esse pedido de aconselhamento. Então é muito interessante, é muito rica toda a cultura, toda a civilização indígena dos mais de 180 povos que ainda contemplam aí o Brasil inteiro, né? Alguns povos são semelhantes e outros muito diferentes, mas cada um é ímpar, cada um tem as suas histórias, a sua própria cosmologia, e sempre trazem muito conhecimento e sabedoria que, infelizmente, a civilização não indígena, né, os Tori, como dizem Carajá, a gente menospreza muitas vezes esse conhecimento e não vai atrás e desconhece a riqueza cultural que nós temos dentro do Brasil. E é por isso que a gente quis fazer esse documentário, justamente para marcar, registrar a história nesse momento, que não é a mesma história da criação quando chegaram, por exemplo, os portugueses em 1500, ou os holandeses e outros povos. Então, a história é dinâmica, né, dentro da antropologia, ou seja, ela vai se adaptando e incorporando outros conhecimentos e variando, porque a história é transmitida de forma oral. E tem aquela máxima, né? Quem conta aumenta um conto ou adapta o conto, né? Então, não necessariamente a história que era contada no passado e nem que será contada no futuro. Então, esse registro desse documentário é um registro histórico deste momento, desses povos indígenas, né? Então, serve sim para pesquisa, né? Serve sim como conhecimento e serve para que as pessoas possam se interessar mais e conhecer mais essas culturas tão ricas que nós temos aqui no Brasil. E quando e como se deu